Todas as coisas absolutamente grotescas que estão sendo reveladas nos arquivos do Epstein, essa talvez seja a mais difícil de assimilar. Encontraram evidências de que Epstein poderia ter uma dieta baseada no consumo de carne humana. Na verdade, é até difícil falar sobre isso sem parecer um completo lunático. Mas olha só, alguém percebeu que um monte de e-mails mencionam jerky, que é carne seca, carne de sol ou shark lá para os americanos. E isso poderia muito bem ser algo completamente inofensivo. Mas se observarmos bem os e-mails, jerky parece um código para uma outra coisa. Olha só esse e-mail aqui, por exemplo. Ele começa dizendo assim: eu só queria falar sobre jerky. J.E. ou Jeffrey Epstein disse que ia começar a comer comida normal novamente. Então ele pode estar comendo menos carne seca. E aqui eu vou traduzir jerky por carne seca porque é muito mais fácil. Dito isso, ele tem 6 sacos no freezer do andar de baixo para a sua próxima viagem. Acredito que deva ser o suficiente para fazê-lo passar. Qualquer outra dúvida, por favor me avise. Quem mandou esse e-mail foi Francis Derby, um chefe de cozinha especializado em carnes. Derby foi um dos chefes em um restaurante chamado Canibal, em Nova York. Ele aparece em diversos e-mails e parece ser o principal fornecedor e até o chefe particular de Epstein no preparo de carne seca para ele e para outros convidados. Em outro e-mail, ele menciona uma quantidade de carne seca, recomenda congelar e consumir apenas o necessário em caso de emergência. Tipo assim, emergência? Quem é tão necessitado assim de carne seca? E peraí, quem congela carne seca? Todo mundo sabe que a carne seca é um preparo que conserva a carne sem a necessidade de congelamento. Nessa outra troca de e-mails, 2 pessoas que a gente não sabe quem é porque está censurado, estão falando sobre isso também. Alguém diz, provavelmente falando sobre o Epstein: entendi, enviei um e-mail para censurado. Acho que eles vão acabar tentando fazer carne seca também. Eu não recebi nenhum e-mail até hoje sobre nada disso. Agora parece ser tarde demais. Preciso saber se ele está sem carne seca e coisas assim antes que isso aconteça. Prefiro entrar e fazer mais em um dia de folga do que estar tão longe que não é possível consertar coisas que estão erradas. É mais fácil de verdade dessa forma. E a resposta: eu entendo. Ele saiu na quarta, na semana passada, e comeu um pouco de carne seca que enviamos com ele. Ele deve estar passando por isso como um louco. Quem, em sã consciência, precisa tanto assim de carne seca? Eles falam como se ele fosse um viciado de fato, como se estivessem discutindo os perigos da abstinência de uma substância. E é curioso porque dizem que os canibais, que se acostumam a beber sangue, sentem uma abstinência terrível quando estão sem. Sim, exatamente como vampiros. E eu sei que isso tudo parece absurdo. Eu sei que a gente pode estar falando aqui de carne seca de verdade. Esses e-mails estão aí sem contexto nenhum e a gente tem que simplesmente decifrar o que eles querem dizer. Mas em se tratando dessas pessoas, o absurdo é muito mais possível do que o normal. Em um dos e-mails, o tal chefe de cozinha fala sobre a dieta de Epstein. Ele menciona que Jeffrey estava consumindo 31 quilos de carne seca em 2 semanas. E isso é o equivalente a 2,2 kg por dia. Quem é que sobrevive comendo mais de 2 quilos de carne seca por dia? E por que um bilionário iria querer se alimentar quase que exclusivamente disso? Muitos desses e-mails foram enviados para e pela última namorada de Epstein, Karina Chuliak. E essa mulher, nesses últimos dias, tem postado coisas na internet, tipo, eles sacrificam crianças para Lúcifer. É tudo um culto. E um dos e-mails dela, também vazados, revela que ela sabia muito sobre essa dieta de Epstein. Inclusive, conhecia os esconderijos de carne seca. Oi, há um saco de carne seca na geladeira da rua 71. Por favor, pegue. E também, se, que deve ser uma pessoa, tem mais na casa dela. Por favor, pegue com ela também e traga tudo com você. Suponho que precise estar em um saco isolado frio, certo?
por que essa mulher não está sendo investigada também? Ou ela não foi, sei lá, chamada para depor? Aliás, por que estão protegendo todas essas pessoas? Esses amigos todos mandando e-mail agradecendo os jantares de carne seca, dizendo que eles não veem a hora de poder comer de novo. Em alguns casos, Epstein cuidava de abastecer de carne seca alguns de seus amigos mais necessitados. E tá tudo aí nesses e-mails para quem quiser ver. E por que? Ninguém sabe. Ninguém até agora entendeu o motivo de estarem divulgando isso e não estarem fazendo nada. Mas a grande pergunta que eu preciso fazer, e você precisa fazer para você mesmo, é: será que estamos chocados o suficiente com isso tudo mesmo? Ou vai ser só mais um caso que iremos normalizar e esquecer?